Então, começando, o primeiro componente que nós vamos conhecer é o resistor. Esse é um componente que usamos basicamente, na sua grande maioria, né, em sistemas de alarme de incêndio e sistema de alarme de intrusão. Mas como que eu consigo identificar o valor? Como é que eu consigo identificar essas cores? Como é que eu me acho na instalação para saber qual é o valor dele? Como é que ele é utilizado? Então, vamos começar identificando o valor desse resistor. Então, cada sistema utiliza resistores diferentes, né? E são ligados também de forma diferente, mas vamos começar identificando o valor dele. Então, existe uma tabela de cores, né? Todos eles têm as cores impressas no corpo dele, né? Todos eles têm uma tabela de cores. Aliás, a tabela de cores é universal, é a mesma para todos os resistores. E eles têm essas cores. Não vai fugir disso. Preto, marrom, vermelho, laranja. Cada cor tem um valor. Então, para identificarmos o valor de um resistor, então iniciamos aqui, ó, nessa parte que está impressa no lado mais alto ali. No meio sempre é mais fino, as duas extremidades são mais altas. Então, a primeira cor está sempre impressa aqui nessa parte mais alta. Existem resistores que têm 4 faixas e existem resistores que têm 5 faixas. Os de 4 faixas são resistores com menor precisão. Esses resistores geralmente têm uma precisão de 5 ou 10%. Os de 5 faixas geralmente são resistores com maior precisão, que tem essas precisões aqui, ó. Precisão de 0.1, 0.5, 0.25 são resistores altamente precisos. Utilizados geralmente em equipamentos de aviação, equipamentos hospitalares, que requerem uma alta precisão. Equipamentos como multímetro geralmente têm resistores de 1 e 2%. E outros equipamentos no geral, que requerem uma precisão menor, de 5 a 10%. Como que eu vou fazer essa identificação? Então a identificação sempre começa pela essa primeira cor impressa na parte mais alta. E sempre tem uma cor mais afastada, que é sempre a tolerância. Então, quando ele tem 4 cores, a primeira e a segunda faixa são valores nominais. A terceira faixa é um fator de multiplicação, porque vamos supor, você tem um resistor de 1K. Você não vai imprimir o 1, o 0, 0, 0, que aí como fosse fazer o de 1 mega, ia ter que botar um monte de zero, um monte de faixa preta. Então, para facilitar a identificação, as primeiras cores que identifica o valor nominal, a terceira cor, e quando tem as 5 cores, é a quarta, que identifica o fator de multiplicação. Então, o fator de multiplicação, ele segue a mesma lógica das primeiras faixas. O preto acrescenta um zero, o marrom, desculpa, o preto não acrescenta nenhum zero, é 1 multiplicado por 1 mesmo. O marrom é o 1 e 1 zero, então multiplica por 10. O vermelho é o 1 e 2 zero. Eu nem vou tomar, por exemplo, esse resistor que nós temos aqui. Vou usar, por exemplo, o resistor de 2K2, que é um resistor que nós utilizamos bastante. É um resistor de 2.200 ohms, que a medida de resistência padrão é o ohm, essa símbolozinha aqui do alfabeto grego. Então, o resistor de 2K2, você observa que ele tem as 3 faixas vermelhas e lá no final ele tem uma faixa dourada, né? Então, a primeira faixa vermelha, o valor dele é 2. A segunda faixa vermelha, o valor dele também é 2. A terceira faixa, que também é vermelha, então o fator de multiplicação dele é 1 e 2 zero. Então, multiplica por 100. Então, é 22 vezes 100, que dá 2.200 ohms. 2.200 ohms é a mesma coisa ali, se você fizer a conversão matemática, é a mesma coisa que 2,2 quilo-ohms. Que numa notação mais eletrônica, se coloca no lugar da vírgula o K, né, para indicar que é 2K2, ou seja, 2,2 quiloohms. Ok? E aí, geralmente, esses resistores que nós utilizamos são na cor dourada, que são resistores com tolerância de 5%. Ok? Multímetro também consegue identificar o valor desses resistores. Colocar na escala correta. Geralmente a gente coloca uma escala acima, né? Se você acha que o resistor é de 2K ohms, você tem que colocar na escala de 20K.
porque ele vai dar um valor mais preciso. Depois eu vou também explicar a questão das escalas ali do multímetro e tudo mais, para que você selecione a escala mais correta para fazer determinada medição. As aplicações no geral dos resistores são em alarmes anti-furtos, né? Utilizado para fazer duplicação de zonas, quando você tem a mesma entrada e precisa ligar duas zonas diferentes. As centrais permitem fazer isso, só que a diferenciação disso é feita através de resistores. Quando eu for fazer o treinamento de alarme de incêndio, eu vou mostrar como é que é feita essa identificação, como é que se identifica e tudo mais. Mas você começa por aqui, né? Identificando que o resistor pode ser usado para fazer isso. Detecção de curto-circuito, né? Então, se houver um curto-circuito, a resistência some da central de alarme, ela passa a ser um curto direto e a central entende isso que ela precisa reportar como um curto-circuito para a central de monitoramento. Isso aqui é pouco utilizado, né? Identificação de tamper, né? Isso é quando, por exemplo, uma barreira ela tem uma chave interna que quando você tira a tampa, ela abre essa chave e aí ela, através de um resistor ligado de modo corretamente, apropriado, ele vai indicar que houve a abertura dessa barreira, que é o tamper, né? O alarme de incêndio é utilizado também em monitoramento de sirenes e laços convencionais. Isso aqui geralmente em centrais mais antigas, antes das últimas normas, revisões de norma, existia isso, os laços convencionais, ele também tinha um resistor lá no final da linha para indicar que ele era o último dispositivo do laço. A mesma coisa nas sirenes. Sirenes convencionais ainda existe isso, né? Monitoramentos de módulos de entrada e saída, para quem fez o treinamento da Global Fire, sei lá como é que funciona a questão do monitoramento dos módulos de entrada e saída. E é muito utilizado também linhas de comunicação, RS485, RS232. Central de alarme também tem linha de comunicação RS485, que é aquela saída AB de comunicação para os expansores, teclados, receptores. É uma linha de comunicação RS485. E no último dispositivo, todos eles têm um jump que você habilita para indicar que ele é o último dispositivo dessa linha. Na central de alarme isso é imprescindível, porque senão ela fica reportando o tempo todo que existe falha na linha de comunicação.